Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma aeromoça dá um tapa em um bilionário negro. 2 minutos depois, sua vingança é implacável. O Boeing 787 zumbia suavemente na pista do Aeroporto Internacional de Miami. A bordo, os passageiros da primeira classe acomodavam-se no conforto luxuoso de suas poltronas reclináveis. A iluminação tênue lançando um brilho dourado em seus rostos cansados, porém satisfeitos. Entre eles, um homem negro, elegante e sereno, observava a cena com um olhar tranquilo. Filho Non, Ethan Coleman. Com 38 anos, ele era o CEO do conglomerado Coleman Global Holdings, um império que possuía hotéis, empresas de transporte marítimo e até mesmo uma startup de tecnologia de capital aberto. Mas naquela noite, ele viajava incógnito, vestido simplesmente com jeans escuros e uma camisa branca. Sem guarda-costas. Sem sinais ostensivos de riqueza. Apenas um homem voltando para casa de uma reunião de negócios em Nova York. A chefe de cabine, Madison Clark, entrou na cabine da primeira classe com um sorriso profissional, pelo menos a princípio. Loira e impecavelmente arrumada, ela usava aquela máscara polida que as comissárias de bordo dominam com perfeição. Mas seu semblante mudou no instante em que seus olhos encontraram os de Ethan. Ela franziu ligeiramente a testa e depois suspirou como se tivesse visto um passageiro no assento errado. Senhor, esta sessão é reservada para passageiros da primeira classe. Disse ela secamente. Ethan ergueu lentamente a cabeça com um olhar calmo, porém penetrante. Eu sei. Aqui está meu ingresso. Ele entregou o objeto para ela, mas ela nem sequer olhou para ele antes de suspirar novamente. Vou verificar, senhor. Espere aqui. Acho que o senhor cometeu um engano. Alguns passageiros já observavam a cena com curiosidade. Um deles, um empresário branco de terno, deu uma risadinha discreta. Ethan permaneceu em silêncio, tamborilando os dedos no braço da poltrona. Ele conhecia aquele tom, aquele jeito de falar, uma mistura de arrogância e preconceito disfarçado. Madison voltou com o rosto vermelho de irritação. Senhor, eu verifiquei. Este assento está de fato reservado, mas duvido que seja o seu. Ingressos deste tipo custam mais de $10.000. Talvez tenha havido um erro na reserva. Ethan simplesmente sorriu. Posso garantir que não há nenhum engano, Madison. O fato de ele estar lendo seu distintivo causou irritação visível em seus olhos. Eu não lhe dei permissão para usar meu primeiro nome, senhor. Ela respondeu friamente. Então, num inexplicável acesso de raiva, ela tentou arrancar o ingresso das mãos dele. Ethan calmamente o pegou de volta. Por favor, não toque nas minhas coisas. Você sairá daqui imediatamente. Ela exclamou com a voz trêmula de orgulho e fúria. Quando ele se recusou a sair do lugar, ela perdeu o controle. Tapa. Um estalo ecoou no ar, tão violento que o silêncio se abateu sobre toda a cabine. Ethan permaneceu imóvel. Nem uma palavra. Nem uma ameaça. Nem um gesto de raiva. Seus olhos escuros fixaram-se na anfitriã, que recuou, subitamente consciente do que acabará de fazer. 2 minutos depois, o capitão recebeu uma ligação direta da sede principal da companhia aérea. E na cabine de comando, o capitão empalideceu ao ler o nome do homem que acabará de ser humilhado. A passageira que ela acabará de esbofetear. Era a principal acionista da própria empresa. Madison sentiu as pernas fraquejarem quando o comandante entrou com um semblante sério. A vingança de Ethan Coleman estava apenas começando. A porta da cabine de pilotagem abriu-se abruptamente. O comandante Harris Donovan, um veterano da Força Aérea com 20 anos de serviço, saiu com o rosto lívido. Seus olhos procuraram por Ethan, e quando o encontrou, sentado calmamente em seu assento, compreendeu que algo irreversível acabará de acontecer. O ambiente na cabine de primeira classe era gélido. Os passageiros que inicialmente pensaram se tratar de uma simples altercação, agora murmuravam entre si, alternando o olhar entre a aeromoça e o homem negro a quem ela havia dado um tapa. E Madison, disse o comandante em tom firme, você pode me dizer exatamente o que aconteceu aqui? Ela tentou esboçar um sorriso forçado. Comandante, aquele homem, ele estava ocupando uma posição que não lhe pertencia. Eu simplesmente queria ajudá-lo a encontrar seu lugar, mas ele se tornou arrogante e ameaçador. Eu tive que reagir. Um silêncio pesado se seguiu. Ethan permaneceu imóvel, observando a cena sem dizer uma palavra. Ele não estava tentando se justificar. Não havia necessidade. O comandante já sabia. A mensagem do quartel-general, recebida poucos segundos antes, não deixava dúvidas. Informe imediatamente o presidente Coleman que lamentamos o incidente.
Todos os funcionários envolvidos devem ser afastados de suas funções imediatamente. O capitão respirou fundo antes de se virar para a anfitriã. Madison Clark, por favor, deixe seu crachá e saia da cabine imediatamente. Seu sorriso congelou. Como assim? Você ouviu. Está dispensado, há de suas funções. Um agente de segurança estará esperando por você no portão de desembarque. Ela caiu na gargalhada, nervosa. Você está brincando? Para um único passageiro? O comandante baixou a voz. Esse passageiro é o dono dessa companhia aérea, o Sr. Ethan Coleman. Você acabou de dar um tapa na cara do seu empregador. As palavras ecoaram na cabine como um tiro. O empresário de terno, que antes estava rindo, desviou o olhar, envergonhado. Madison empalideceu, seus lábios tremendo. Eu não poderia ter sabido. Ethan finalmente levantou a mão calmamente. Deixe-a sentar-se por enquanto, comandante. Não quero um escândalo em pleno voo. Como desejar, Sr. Coleman. Madison sentou-se lentamente com o coração acelerado. Ela sentiu o olhar dos passageiros sobre si pesado, acusador. O homem que ela acabará de humilhar exalava uma autoridade gélida, sem levantar a voz, sem ameaçar. Era precisamente essa calma que a assustava. Ethan abriu lentamente o laptop, como se nada estivesse errado. Mas o sistema de mensagens interno da companhia aérea já estava exibido na tela. Uma mensagem simples escrita com precisão cirúrgica. Assunto: comportamento inaceitável por parte da tripulação a bordo do voo 772. Ao aterrissar, Madison Clark foi imediatamente suspensa. Auditoria completa do serviço de bordo. Reunião de emergência com o Conselho Executivo amanhã de manhã. Ele clicou em enviar. Então, sem dizer uma palavra, ele fechou o computador e tomou um gole de café. O comandante respeitosamente acenou com a cabeça. Sr. Coleman, gostaria que eu lhe designasse um segurança para sua chegada? Não, capitão. Seu castigo não deve vir de mim, mas da verdade. Madison ergueu o olhar, tremendo. Sr. Coleman, eu imploro. Eu não sabia quem o senhor era. Eu estava estressada, o voo estava lotado e... Ele cortou com cuidado. Senhora Clark, o respeito não depende do status de uma pessoa. É nos momentos em que acreditamos que ninguém está nos observando, que mostramos quem realmente somos. Suas palavras a atingiram mais forte do que um tapa. Ela sentiu uma lágrima ardente escorrer por sua bochecha. O restante do voo transcorreu em profundo silêncio. Mas o que Madison ainda não sabia era que a vingança de Ethan Coleman não se limitaria a uma suspensão. Ele pretendia dar-lhe a lição mais humilhante de sua carreira. Na manhã seguinte, precisamente às 9 horas, a sala de conferências da Coleman Global estava completamente lotada. As câmeras dos jornalistas, os flashes, os sussurros dos altos executivos, tudo indicava uma manhã tensa. No palco, 3 cadeiras. No centro, Ethan Coleman, vestido com um terno cinza escuro, observava a multidão com calma. À sua direita, o CEO executivo interino. À sua esquerda, uma cadeira vazia, a reservada para Madison Clark. Os jornalistas já haviam recebido um comunicado de imprensa. Uma investigação interna foi iniciada após um incidente grave a bordo do voo 772. O presidente CEO, Sr. Ethan Coleman, tratará pessoalmente do assunto. Ethan pegou o microfone, sua voz calma, porém incisiva. Senhoras e senhores, ontem à noite ocorreu um incidente em um de nossos voos entre Nova York e Miami. Um funcionário se comportou de maneira inaceitável com um passageiro. Esse passageiro era eu. Mas essa não é a parte mais grave. As câmeras dispararam. A atenção era total. Ethan fez uma pausa, examinando a sala com o olhar. O que é grave é que esse comportamento não surgiu da raiva ou de um erro. Surgiu do preconceito. De um olhar que julga antes de compreender. De uma sociedade onde a cor da pele de um homem ainda define o valor que lhe é atribuído. Um murmúrio percorreu a sala. Até mesmo os executivos, sentados no fundo, pareciam inquietos. Ethan prosseguiu. Não estou aqui para humilhar nenhum funcionário, mas sim para lembrar a todos que respeito é inegociável. Nem em nossos aviões, nem em nossa empresa, nem na minha vida. Nesse mesmo instante, as portas se abriram. Madison entra. Seus olhos estavam vermelhos, suas mãos tremiam. Ela vestia o mesmo uniforme, mas sem o distintivo. Acompanhada por um membro do Departamento de Recursos Humanos, sentou-se lentamente na cadeira vazia. As câmeras focaram nela. Ethan virou-se para ela, olhando-a diretamente nos olhos. Madison Clark, você reconhece os fatos? Sua voz suave contrastava com a tensão no ar. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Sim, Sr. Coleman. Eu lhe dei um tapa. Agi sem pensar. Pensei que você
que você não pudesse estar na primeira classe. Ethan assentiu lentamente. E por quê? Ela baixou os olhos. Porque eu julguei pelas aparências. Um silêncio pesado se instalou. Ethan deixou o momento se infiltrar na sala, nas câmeras, na mente de todos. Então ele continuou. Você será imediatamente exonerado de suas funções. Mas eu não vou te demitir. Não. Ela ergueu os olhos, surpresa. Como é? Você será transferido, por 6 meses para o nosso programa humanitário na África. Trabalhará em nossos aviões de carga, entregando alimentos e suprimentos e ajudando as comunidades locais. Você descobrirá o que significa servir sem discriminação. Um murmúrio percorreu a sala. Não era um castigo. Era uma lição. Uma transformação. Madison sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu entendo, Sr. Coleman. Obrigado por esta segunda chance. Ethan levantou-se, largou o microfone e concluiu simplesmente. A humilhação não ensina nada, mas a verdade transforma corações. As câmeras dispararam flashes. A história se espalhou por todo o país em questão de horas. O bilionário negro que foi agredido com um tapa em um voo perdoa publicamente sua agressora e oferece a ela uma segunda chance. Mas, nos bastidores, outro plano estava sendo preparado. Para Ethan, esse episódio foi apenas o começo de uma revolução em sua empresa. Ele havia decidido revelar ao mundo o que o racismo silencioso da indústria da aviação escondia. Poucos dias após a conferência, a tempestade midiática estava em pleno andamento. Os canais de notícias mostraram repetidamente imagens de Ethan Coleman, o bilionário negro calmo e carismático, transformando uma humilhação em uma lição pública. Mas por trás dos sorrisos, algo mais estava se formando. Ethan não perdoou por fraqueza, ele simplesmente escolheu um campo de batalha maior, o da verdade. Em seu enorme escritório com vista para a Baía de Miami, Ethan observava os aviões de sua empresa decolarem, um após o outro. Sua assistente Leia Torres entrou discretamente segurando um tablet. Sr. Coleman, terminei a análise que o senhor me pediu. Ethan se virou, com as mãos juntas em zigue-zague. E daí? Você tinha razão. O incidente com Madison não é um caso isolado. Ela percorreu as páginas. Estatísticas internas. Depoimentos. Relatórios confidenciais do Departamento de RH. Nos últimos 3 anos, mais de 60 queixas de discriminação foram apresentadas por funcionários não brancos. A maioria foi arquivada. Ela fez uma pausa. E segundo relatos de clientes, passageiros negros têm o dobro da probabilidade de serem denunciados por comportamento inadequado. Ethan cerra os dentes. Seus piores temores estavam se confirmando. O racismo estava profundamente enraizado em sua própria empresa. E os líderes sob seu comando, cegos por seus privilégios, permitiram que isso florescesse. Leia, ele disse em voz baixa, ele está preparando uma reunião com o conselho. Mas não aqui. Quero que eles vejam a realidade. Todos eles. 3 dias depois, um jato particular pousou em um pequeno aeroporto em Gana. O conselho de administração da Coleman Global Air, composto por homens com ternos absurdamente caros, desceu das escadas perplexo. O chão quente, a poeira dourada e os olhares curiosos das crianças ao redor do avião já os estavam incomodando. Madison também estava lá. Ela vestia um colete humanitário e ajudava a descarregar caixas de alimentos. Com os cabelos presos, o uniforme trocado por uma camisa bege, ela estava suando, mas seus olhos brilhavam com uma nova sinceridade. Ao ver Ethan, ela parou por um instante e se moveu. Ele se aproximou dela. Como você está se sentindo? Cansada, mas transformada. Aqui ninguém me perguntou quem eu era, apenas se eu estava disposta a ajudar. Ethan esboçou um leve sorriso. Este é o mundo que eu gostaria de construir, Madison. Em seguida, ele se voltou para os membros do conselho. Senhores, esta é a realidade que nossos aviões sobrevoam todos os dias sem jamais enxergarem. Enquanto alguns de nossos funcionários discriminam a bordo, outros aqui embaixo lutam por suas vidas. É hora de nossa empresa voltar à realidade. Fez-se silêncio. Os líderes constrangidos observaram os rostos sorridentes dos moradores, as crianças brincando ao redor das caixas de ajuda humanitária com a logomarca Coleman Air Relief. Naquele dia, Ethan fez algo que nenhum CEO jamais ousara fazer. Ele anunciou a criação de um fundo global contra a discriminação no transporte aéreo, financiado com sua própria fortuna. E ele não parou por aí. A partir de hoje, qualquer funcionário flagrado julgando um cliente ou colega com base em sua cor, sotaque ou aparência será substituído por alguém que entenda o valor humano da palavra serviço. As câmeras filmaram cada palavra, cada expressão facial. Madison, que estava ao lado dele, tinha lágrimas nos olhos.
Ela não era mais a mulher arrogante no avião, mas sim o símbolo vivo da mudança. Essa cena correu o mundo. Os principais jornais publicaram as seguintes manchetes: da humilhação à redenção, o bilionário que mudou o mundo. Mas para Ethan, aquilo era apenas o começo. Porque nas sombras do seu império, alguns não aceitaram essa mudança. E em breve, uma resistência silenciosa tentaria derrubá-lo. O vento quente vindo de Gana transformou-se em tempestade nos corredores do poder. Uma semana após a viagem humanitária, enquanto o mundo celebrava a corajosa decisão de Ethan Coleman, alguns acionistas rangiam os dentes. A mudança que ele queria impor ameaçava seus interesses, seus hábitos e, sobretudo, sua imagem. Numa sala silenciosa na sede em Nova York, 3 homens de fato escuro reuniram-se a portas fechadas. Seu líder, Richard Reis, vice-presidente do conselho, um homem astuto, um racista pouco disfarçado e, acima de tudo, ávido por controle. Esse Coleman acha que vai transformar nossa empresa em uma instituição de caridade. Grog na TU. Ele gasta milhões em projetos que não trazem lucro. Outro respondeu. E ele atrai muita atenção. A imprensa o glorifica. Ele se torna intocável. Reis esboçou um sorriso frio. Ninguém é intocável. Vamos derrubá-lo. Discretamente. O plano deles era simples, incriminá-lo falsamente por corrupção. Uma série de transferências bancárias fraudulentas, alguns documentos falsificados e um vazamento anônimo para a imprensa. Em menos de 48 horas, o escândalo estourou. Ethan Coleman é suspeito de lavagem de dinheiro através de organizações humanitárias. As redes sociais entraram em polvorosa. Jornalistas acamparam em frente ao prédio dele. Mas Ethan, longe de entrar em pânico, manteve uma calma gélida. Ele sabia de onde viria o ataque. E desta vez sua vingança seria absoluta. Ethan convocou urgentemente sua assistente Leia e Madison, que haviam retornado da África transformadas e leais. Em seu escritório, ele explicou tudo para eles. Eles pensam que podem me difamar, mas esqueceram que eu possuo a verdade. Nós os desmascararemos, não nas sombras, mas à luz do dia. Graças a uma auditoria secreta que vinha realizando há meses, Ethan possuía provas irrefutáveis. Richard Reis e outros 2 membros do conselho administrativo vinham desviando fundos da empresa silenciosamente há mais de 6 anos. Ironicamente, eles tinham acabado de cavar a própria sepultura. No dia seguinte, durante uma assembleia geral transmitida ao vivo, Ethan subiu ao palco sob os flashes das câmeras. Seu olhar era calmo e confiante. Algumas pessoas me acusaram de usar o dinheiro desta empresa para benefício próprio. Hoje vou mostrar a vocês para onde esse dinheiro está realmente indo, e quem o vem roubando há anos. Ele apertou um botão. Os telões gigantes projetavam documentos bancários, registros e e-mails. Os nomes apareceram um a um. Richard Reis, Paul Enders, Steven Moore. Houve silêncio absoluto. Então os jornalistas se levantaram como uma onda, as câmeras se voltando para os 3 homens pálidos e suados. Ethan concluiu. A verdadeira corrupção não é aquela que é inventada. É aquela que se esconde por trás de um sorriso e uma gravata. Hoje, isso chega ao fim. À vista de todos, as autoridades presentes procederam à sua prisão imediata. Ethan, impassível, saiu do palco sob aplausos de pé. Algumas semanas depois, em um pequeno hangar humanitário na África, Madison recebeu um voo carregado de suprimentos alimentares. Ethan chegou discretamente, sem jornalistas, sem câmeras. Tenho orgulho de você. Ele disse simplesmente. Ela sorriu. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que possuímos. É o que transmitimos. Ethan olhou para o céu e viu um avião voando através das nuvens. Sabe, Madison, a vingança mais poderosa não é aquela que destrói, mas sim aquela que eleva. Ela assentiu com a cabeça, com os olhos brilhando. E enquanto o avião desaparecia na luz dourada do pôr do sol, a voz de um jornalista ecoou no rádio. Ethan Coleman, o homem que transformou um tapa em um símbolo global de justiça e igualdade. Poucos meses depois, a Coleman Global Air tornou-se a primeira empresa do mundo a impor treinamento obrigatório sobre diversidade e respeito pela humanidade a todos os seus funcionários. O slogan da empresa foi alterado. Não ignoramos as diferenças, nós as acolhemos. E em cada aeroporto, uma mensagem ecoava antes da decolagem. Obrigado por escolher a Coleman Air. Aqui, cada passageiro é importante. A vingança de Ethan Coleman não destruiu seu inimigo. Ela mudou o mundo.